Hoje, dia 12 do 5. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem Jesus, vem Jesus. Nós vamos estar lendo 2 Crônicas, do 13 ao 16. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer uma vem oração. Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Bom dia, bom dia. Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo para nossa leitura. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Ele tem nos abençoado, amém? Tem dia que não é fácil acordar, confesso, mas o Senhor é conosco, Ele tem renovado as nossas forças. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a alegria de poder fazer o que tem que ser feito. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos orar. Começar a nossa leitura. Respira fundo. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos honra. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos desperta para fazer o que tem que ser feito e começar a nossa semana na Tua presença, buscando, Pai, a Tua palavra e buscando o Senhor. Obrigada, Deus amado. Ó Deus, nós te agradecemos porque pelo nós mesmos não estaríamos aqui. Mas eu sei que o que o Senhor tem para nós é bem maior. É bem maior, Pai. E o nosso corpo, ele vai obedecer. Ele vai. Pai, que o Teu Espírito governa o meu espírito. O meu espírito governa sobre a minha alma. E a minha alma governa sobre o meu corpo. E o meu corpo vai desfrutar e fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá capacidade para fazer. Vamos então para a nossa leitura.
Segunda Crônicas, capítulo 13 ao 16 hoje. O reinado de Abias. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de Saul? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso. Não lhes podia resistir. Agora, pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes, como agentes das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são Deus. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e tarde, oferecem holocausto e queimam incenso aromático, dispondo os pães da apropriação sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus. Porém vós os deixastes. Eis que Deus está conosco à frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros. Os filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades: Betel,
Gessana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais altos de Abias, tanto o que faz como o que disse, estão escritos o livro da história do profeta Ido. Bom dia, Aline, bom dia. Nós estamos lendo 2 Crônicas, agora o capítulo 14. O reinado de Asa. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Eu vou marcar aqui. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e contou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos-nos essas cidades, cerquemos-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco, todos eram homens valentes. Asa vence a Zerá, o etíopio. Zerá, o etíopio, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Jefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão, Senhor. Tu és nosso Deus e não prevaleça contra ti, ó Senhor. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estavam com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do exército, e levaram dali grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita pressa. Também foram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. As reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azaritas, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele, e se os buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus,
sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíram, nem para os que entraram, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas 7 fostes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim e todos os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele. Vendo que o Senhor seu Deus era com ele, reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com darins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz e por toda parte. O rei Asa dispôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azaré uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas sagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e as coisas prata, ouros e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Capítulo 16. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá
e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificaram. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Asa repreendido por Hanani. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém tu, confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos pousam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. A morte de Asa. Eis que os mais altos de Asa, tanto nos primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 30º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era um extremo grave. Contudo, a sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizera dessas coisas. Aleluia. Então nós lemos hoje 2 Crônicas, do capítulo 13 ao 16. Nós vimos aqui ainda a história dos reinados após Davi. E cada rei, ele tomava uma decisão de obedecer, o Senhor ou não. E hoje nós nos colocamos diante do Pai e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia para com nossas vidas, e pedimos que venhamos ser obedientes e possamos entrar diante de Deus e pedir a presença dEle. Aqui diz que eles buscavam, e a orientação de Baasa foi que se buscares ao Senhor, vocês os achareis. Mas se não buscares, não acharia. Então Deus, hoje, Ele nos coloca diante dEle e pedimos que nós viemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque Ele está pronto para ser achado por nós. Amém? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Ele é conosco. Ele é conosco. Digno ao Senhor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Amém? Amém. Bom dia, Lani. Bom dia. Estamos aqui finalizando a nossa leitura de hoje. Vamos orar? Que Deus abençoe o seu dia e abençoe a sua semana. Que seja uma semana poderosa, uma semana cheia das bênçãos do Senhor, uma semana cheia da graça e da misericórdia do Senhor para com nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Concentre agora na sua respiração. Limpa seu cérebro para que você venha conectar ao trono do Pai.
Graças te damos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e maravilhoso. E Deus, e nós sabemos que, como a tua palavra diz, o Senhor está pronto para ser achado. Que os nossos corações venham estar voltados para o Senhor. Que a nossa alma ela venha clamar e arder por o Senhor, para que nós venhamos buscar a tua face, buscar o teu querer. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos sedentos de ti. A nossa alma ela anseia por ti, porque sem ti nada somos. Podemos, ó Pai, buscar em tantas outras coisas, mas somente o Senhor pode preencher, ó Deus amado, o vazio e o lugar que é só teu em nossos corações. Pai, eu coloco cada um agora em tuas mãos. Coloca em tuas mãos a vida da Aline, a vida da Alane. Meu Deus, que nossos corações venham estar, ó Pai, ardendo pelo Senhor. E que a nossa alma ela não se descanse enquanto não buscar de todo o coração ao Senhor. E que sejamos, ó Pai amado, achados por Ti. Deus, o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não há outro Deus em que confiamos, em que queremos estar, ó Pai, junto. E nós queremos, ó Pai, Te entregar de todo o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa nação. Que o Senhor venha reinar, ó Pai, em nossos corações. Que o Senhor venha reinar sobre nossas vidas. Que o Senhor venha reinar sobre nós. Em nome de Jesus, nós confiamos e esperamos em Ti e Te agradecemos por até aqui ter nos ajudado. Obrigada, Senhor. Obrigada. Bom dia, Tchuca. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe essa semana que nós entregamos nas mãos do Senhor. Que seja uma semana abençoada, uma semana extraordinária na presença do Pai, em nome de Jesus. E amanhã nós estamos aqui de volta para a nossa leitura bíblica e vamos ler toda a Bíblia até no dia 3 de dezembro. Bom dia, bom dia, bom dia, Tchuca linda. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Amém? E até amanhã.